Gálatas 4. A gente vai fazer a leitura dos versos de 1 a 7. A gente vai começar o ano falando de um assunto muito importante para tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Nós vamos começar falando de maturidade. Maturidade. E antes de começar, já vou falando, é palavra do Senhor, não é? Algumas pessoas já me responderam aí nas mensagens de texto, falando, vamos tomar outra? Eu falei, não sou eu, estou lendo a palavra de Deus. E a gente vai ser muito direto, né? Nós vamos ser muito específicos e muito diretos aqui, em amor, né? Nós temos recebido do Senhor, né, palavras, Ele tem falado do que vai fazer, não só na igreja, mas através da igreja. Esses dias eu estava assistindo um filme, assisti alguns nesse tempo de férias, que eu gosto muito, e era um avô que conversava com o neto. E o avô, durante a vida toda, tinha feito muitas coisas erradas, e isso fez com que ele passasse muito tempo longe da família, a tal ponto da mãe do menino falar que ele tinha morrido. Então, num primeiro momento, ele era o tio, e não o avô, até que o menino descobriu que ele era realmente o avô. E uma das maneiras, né, como ele tinha feito muitas coisas feias, o neto começou a perguntar, mas por que você ficou tão ausente? Por que você foi preso? Por que você esteve fora? E ele falava assim para o neto, você quer o papo de criança ou o papo de homem? Né? Ou seja, te falo de um jeitinho bonitinho ou te falo como realmente foi? Né? E muitas vezes é isso. Né? E a gente vai ver nesses textos que nós vamos ver aqui hoje, justamente isso. Paulo falando com a igreja de Corinto mesmo, em que ele fala isso, fala assim, ó, tenho algo para falar para vocês, mas não posso falar, sabe por quê? Porque vocês não têm estrutura para isso. Eu vim aqui para dar comida sólida, mas tenho que dar leite, porque vocês não estão preparados, vocês não estão maduros. Mas a gente precisa entender isso, né? E entrar nesse lugar de crescimento, de maturidade, de preparação para aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Então vamos começar lá em Gálatas, Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1 diz o seguinte, digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, somos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Quero repetir essa parte. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que tem para dar para seus filhos. Até aí. Olha que interessante o que esse texto está ensinando para a gente. O filho não tem acesso à herança, não tem acesso àquilo que é dele, enquanto não tem maturidade para isso. Com isso a gente já, desde o início, já entende do quanto é importante esse assunto que a gente está conversando aqui hoje. Quanta gente aqui tem promessa do Senhor? Quanta gente aqui já recebeu a palavra de que existe uma herança para você, dada por Deus? Quanta gente aqui, eu mesmo, durante muito tempo, caminhei debaixo da promessa, tendo palavra, tendo, né, as palavras que o Senhor tinha falado do que eu viveria e experimentando algo totalmente distante, diferente daquilo que Deus tinha falado. Quem sabe hoje você chegou aqui e está pensando justamente isso agora. Eu tenho promessas do Senhor que nunca se cumpriram. Agora eu posso te dizer com toda certeza, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu que faria. Então, se não aconteceu até agora aquilo que Deus te prometeu, com certeza, por algum motivo é. E esse motivo não está em Deus. E por isso nós precisamos ser intencionais, começando o ano, primeira palavra do ano. Porque, de verdade, chegou o tempo de crescer, mas o que você vai fazer para que você possa crescer? De que maneira você vai reagir com relação às promessas do Senhor, às promessas de Deus,
as palavras que Ele tem para você, o que a Bíblia fala a teu respeito. Porque sem maturidade, por mais extraordinária que seja a promessa de Deus sobre nós, nós jamais vamos viver isso na plenitude. E não tem nada mais triste do que gente que tem promessa e fica pensando, por que não vai comigo? Por que comigo não acontece? Não tem nada mais triste do que gente que fique pensando que foi quase, que faltou pouco, mas que ainda não chegou o momento. E por isso a gente está trazendo essa palavra já logo no começo desse ano, para que a gente possa entender que sem maturidade nós não podemos ter acesso à plenitude da palavra e da promessa do Senhor para as nossas vidas. E para viver plenitude de Deus, será necessário mais do que fé. Já quero começar te falando isso. Porque a gente está numa igreja e muitas vezes a gente entra nessa de, não, o que eu preciso é fé. A fé é imprescindível. A fé é o que vai te fazer dar o primeiro passo. A fé é a base para tudo que vai ser construído. A fé é o que faz muitas vezes você dar o primeiro passo, inclusive não vendo nada à tua frente, não sabendo exatamente para onde você está indo. A fé é imprescindível, mas para que a gente viva a plenitude de Deus, será necessário mais do que fé. E quero deixar claro aqui, para ninguém falar assim, poxa, o pastor está falando que a fé não é suficiente. Quero te falar que a fé é fundamental. Existem vários textos que falam, justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1 já diz que, peça porém com fé. A Bíblia está cheia de textos, de palavras que falam que a fé é imprescindível. E jamais vamos duvidar da importância da fé, mas somente com ela, nós não vamos alcançar e não vamos viver tudo aquilo que Deus tem. A fé é o primeiro passo, a fé é a base. E biblicamente, eu consigo basear isso, eu consigo entender isso. Hebreus 6,12 diz o seguinte, não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem, ou seja, os que têm fé, só que não é ponto final aí, não para aí. Ele fala, queremos que sejam como os que creem e têm algo mais, que têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Se fosse só a fé, ele parava. Espero que vocês sejam como os que creem, ponto, para que assim recebam o que Deus prometeu. Não, mas como os que creem e algo mais. O que o Senhor tem exigido de você nas situações que você tem enfrentado? Porque eu não preciso nem saber aquilo que você está vivendo. Mas você sabe que existem situações que estão te desafiando agora, que estão exigindo de você algo que começa muitas vezes com a fé, mas aí vai exigir algo mais, vai exigir paciência, vai exigir amor, vai exigir um esforço, vai exigir uma entrega, vai exigir um sacrifício. O que é que o Senhor está exigindo de você? Ou o que é que Ele está trabalhando na tua vida agora, para que você possa desenvolver isso e viver de verdade aquilo que Deus prometeu na tua vida. Essa palavra é justamente para isso. Para que a gente pare de ficar como aqueles que simplesmente têm uma promessa que nunca acontece. Como tem alguma palavra que foi nos entregue, mas que a gente nunca viveu na plenitude, integralmente. Essa palavra é para que a gente entre de verdade e receba aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. E eu quero já começar a te animar, a se lembrar das promessas do Senhor para a tua vida. As promessas antigas, as promessas que parecem que inclusive já ficaram para trás e não vão mais acontecer, as promessas que foram em outro tempo, em outra circunstância, mas eu quero te lembrar que o Deus que prometeu é o mesmo, e Ele vai cumprir aquilo que falou, mas nós precisamos entrar nesse lugar de maturidade. Nós precisamos desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, porque você não vai receber o que Deus prometeu somente pela fé. Vai precisar de algo mais. E se o primeiro texto de Hebreus não foi suficiente, vamos para 2 Pedro capítulo 1. A partir do verso 5, que diz o seguinte, por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade à fé. Ou seja, já estava a fé, o aí é craseado. A fé já existia, mas a palavra está falando, junte a bondade à fé que vocês têm. E a bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a devoção, e a devoção a amizade cristã, e a amizade cristã o amor. Olha a lista que vem depois da fé.
Olha a lista, pois essas são qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o conhecimento do Senhor, do nosso Salvador, vai começar a gerar das nossas vidas, e daí os frutos vão começar a surgir. A fé vem como base, mas depois muita coisa vai se acrescentando, para que o crescimento seja vivido, para que o cumprimento da palavra seja vivido, para que a promessa se torne uma realidade nas nossas vidas. E é interessante nesse texto de 2 Pedro, porque todas essas características estão falando de coisas que nós estamos vivendo aqui na terra, mas não fica só aí, tem mais. Se você for lá para o versículo 11, vai falar o seguinte: e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha os desdobramentos que isso vai trazer. E aí, mais uma vez, a fé já estava lá, mas é necessário algo mais. O que é esse algo mais? Só com fé a gente não pode, não vai viver tudo o que Deus nos prometeu. E um dos ingredientes necessários para vivermos tudo é justamente a maturidade. Essa maturidade que o Senhor tem colocado no nosso coração. Essa maturidade que o Senhor tem nos desafiado a viver nesse ano que está começando. A promessa pode ser maravilhosa, como é maravilhosa a promessa que nós temos sobre essa igreja. Ela pode ser extraordinária, mas um imaturo jamais vai estar pronto para lidar com a herança. É como você querer entregar um carro para que uma criança pequena dirija. É como você querer entregar a administração de algo grande, substancial, para que uma criança que não tem estrutura para isso, administre. E é interessante porque é um conceito que o próprio Jesus conhecia e ele viveu essa realidade. Se você for lá olhar, com 12 anos, Jesus aparece uma vez dando aula para os mestres da época, dando um show de conhecimento bíblico para os mestres da palavra, com 12 anos de idade, mas ele não inicia o seu ministério até os 30 anos, porque ele sabia que era necessário maturidade. Quantos de nós não temos paciência com esse processo do Senhor nas nossas vidas? Quantos de nós achamos que o momento é aquele, que a hora é aquela, que nós entendemos que é a adequada, mas nós não entendemos que o Senhor na realidade está trabalhando em nós, nos transformando, trazendo maturidade, para que a plenitude da promessa se cumpra nas nossas vidas. Falando em liderança, é a mesma história. Quantas vezes a gente compartilha com a liderança, falando de que existem sim necessidades de nós vivermos situações estranhas, de vivermos desacordo. É muito fácil você seguir a liderança de alguém que faz tudo aquilo que você concorda, de tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você vai na mesma página, mas e no momento que acontece algo que, poxa, não concordo, não era desse jeito que eu queria, não era nesse tempo. Quando a gente dá ali, né, fala algo que... Por isso que no nosso Bem-vindo à Vida, a primeira palavra, a primeira frase que nós falamos na recepção de novos membros é: nós vamos decepcionar vocês. Nós vamos em algum momento falar algo que vocês não vão concordar, ou que vocês não acharam fora de lugar. Por isso a gente já deixa claro, nós vamos decepcionar, porque a gente já parte de um lugar para desenvolver um relacionamento maduro, sem codependência. A gente sempre fala nos tempos de mesa, o mesmo acesso que nós temos ao Senhor, vocês têm. Vocês não foram chamados para seguir um homem, para seguir uma liderança. Vocês foram chamados para seguir a Jesus, para entregar suas vidas nas mãos dEle e viverem a vontade dEle para a vida de vocês. E é esse lugar que nós estamos buscando. Porque muitas vezes, de verdade, nos aconselhamentos, e eu já fui essa pessoa que em outros momentos buscava isso, nos aconselhamentos, de tipo, me dá colo, faz por mim, resolve para mim, responde para mim. O que eu tenho que fazer? A gente não decide nada por ninguém. Porque muitas vezes dá vontade de perguntar do que as pessoas realmente estão precisando. Se é de conselho, se é de oração, ou se é de um TT. Porque muitas vezes é isso, é imaturidade.
pastor, me responde, fala para mim, por onde eu vou, o que eu faço? Quando o Senhor morreu na cruz por amor a você, para que você viva uma vida plena, de acordo com a vontade dEle para você. Porque você muitas vezes se priva disso. A herança é tua, a promessa é tua, a palavra é para você. Mas a maturidade ou a imaturidade vai te impedir de ter acesso a isso, enquanto você insistir em se manter aí nesse lugar. Enquanto você não aceitar os processos, porque maturidade leva tempo, não é instantâneo, não é de hoje para amanhã. É um processo. Mas a gente fala, poxa, então é tempo só que vai precisar? Não é só tempo, tem outros fatores. Tem outras circunstâncias. Quantas vezes os nãos, as dificuldades, as portas fechadas, as situações além do nosso controle, tudo isso vai trazer maturidade para as nossas vidas. E eu lembro em 2012, a gente estava num escritório, conversando das questões de documentos, a gente estava mudando para cá. E eu lembro que numa das conversas, o paralegal me perguntou, falou, mas o que você faz, Antônio, e tal? E eu vinha, de um dos maiores nãos que eu já tomei na minha vida. Tendo que sair de um lugar, meio que sentindo que estava abandonando aquele lugar, obedecendo uma ordem ministerial, caminhando debaixo dessa autoridade que estava sobre a gente naquele momento. Então eu estava vivendo um dos maiores nãos, uma das maiores portas fechadas, e eu me frustrei absurdamente, a tal ponto de... Naquela entrevista, o cara perguntando o que eu fazia, e eu falei o que eu fazia, falou, mas como é que funciona isso? E eu, num determinado momento, expliquei para ele, falei, estou num momento da vida que eu não estou suportando ver gente. Não tenho paciência com gente. E ele me olhou e falou assim, mas como assim? Um pastor que não gosta de gente? Eu falei, pois é o que eu estou vivendo, é o processo de Deus em mim. 2012. Eu não tinha ideia dos desdobramentos que aquele não traria na minha vida. Do quanto crescimento, de quanta maturidade aquilo traria para as nossas vidas. Porque às vezes você está tomando um não hoje do Senhor, você está vendo uma porta fechada diante de você, que você tinha uma expectativa absurda de que ela estivesse aberta, e você se frustra, e você se entristece, e muitas vezes você muda até a tua essência. Você fala, eu não era assim, mas passei a ser, porque sofri, porque não esperava viver o que eu estou vivendo aqui. E quando a gente entende isso, que na realidade faz parte desse processo de maturidade, a gente começa a ver até alguns textos diferentes. Se você for lá para Tiago 1, eu creio que, de acordo com isso, você vai ver esse texto de uma forma totalmente diferente do que você via até hoje. Tiago capítulo 1, versos 2, 3 e 4, diz o seguinte, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Aí a gente começa a entender, as coisas começam a fazer sentido do porquê Tiago está escrevendo isso, a palavra do Senhor está nos falando isso. Sintam-se privilegiados, sintam-se felizes quando vocês estiverem passando pelo quê? Por aflições. Por portas fechadas, porque isso vai trazer uma maturidade. Esse não que você está recebendo aí hoje, vai trazer na tua vida uma maturidade, que vai ser necessário para que você viva na plenitude a promessa do Senhor para a tua vida. Por isso hoje, para de achar que foi esquecido, para de se afastar inclusive daquilo que Deus te falou que faria, para de falar que não quer mais, para de falar que tem outros planos, que tem outro desejo, outra vontade, outro sonho. Porque isso faz parte do que Deus está fazendo na tua vida. Ele sabe para onde está te levando, Ele sabe como vai te usar, Ele sabe onde vai te usar. E isso é necessário, a maturidade vai te dar acesso à herança, vai te dar acesso à promessa. E existem aqui alguns exemplos que nós conseguimos ver na Bíblia. E um dos que falou demais comigo está em 1 Coríntios capítulo 3. E a gente vai ver aqui um bom exemplo do que a maturidade, ou a falta dela, pode provocar nas nossas vidas. E olha só o que está acontecendo na igreja de Corinto. Inclusive uma das cidades que nós vamos visitar, com aqueles que forem na viagem. 1 Coríntios 3, a partir do verso 1, diz o seguinte, na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer, com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte,
pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas do mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não é prova de que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? É uma lapada mesmo, né? Para crescer, a gente vai precisar entender algumas coisas. E esse texto, ele esclarece muitas coisas diante de nós. Porque Paulo está ensinando algo aqui muito importante. Essa igreja que Paulo está falando é uma igreja nova, pulsante, cheia de dons, rica em vários sentidos. Mas era uma igreja que ainda estava tendo comportamentos que não eram bons, que não traziam edificação. A igreja estava numa cidade desafiadora, era uma grande cidade, cheia de atrações, cheia de distrações. Parece inclusive que está falando de Orlando, né? Cheia de distrações. E Paulo está dizendo, olha, existe uma promessa sobre vocês, e vocês não vão viver isso, enquanto vocês não crescerem, enquanto vocês não amadurecerem. Circunstâncias muito parecidas com o que a gente está vivendo, inclusive hoje. Porque muita gente, a gente escuta falando, poxa, pois por que comigo não vai? Por que comigo não acontece? E as pessoas, inclusive, às vezes ficam, né? Poxa, eu não estou vendo o que você está vendo, não estou sentindo o que você está sentindo. De onde vem tanto ânimo? De onde vem tanta alegria? De onde vem tanta disposição? E vem daquilo que o Senhor nos prometeu, vem daquilo que Ele nos falou e da preparação que Ele nos fez passar para que nós estivéssemos maduros para poder viver aquilo que o Senhor nos prometeu. E aqui nesse texto a gente vê algumas características de quem é imaturo. A gente vai falar de características de quem é maduro e de imaturos também. Então a gente começa pelo ruim, para já passar logo. Mas já já a gente chega nos que são maduros. Mas, segundo esse texto, o texto de 1 Coríntios 3 começa dizendo que Paulo não pode falar, porque eles são imaturos. Ou seja, quem é imaturo não escuta. Sabe, eu já sei, quando você vai falar com seus filhos, não sei, na tua casa não sei se acontece. Lá acontece de vez em quando, lá em casa. Que você vai falar, não, já sei. Tá, então por que não está fazendo? E quantas vezes a gente é assim? Quantas vezes existem situações que aparecem na nossa frente e a gente faz algo sem pensar, ou não se lembra dessa aliança que nós temos com o Senhor? E depois, se qualquer pessoa te perguntar, mas por que você fez? Você vai falar assim, não. Você sabe que sei, mas por quê? Não sei. Fiz por quê? Porque quem é imaturo não escuta. Está sempre centrado na sua própria vida e não consegue colocar atenção em nada além deles mesmos. Vai me agradar? Vou ficar feliz? Vai ser bom para mim? E com isso aqui a gente já aprende que cristão que não quer crescer, é só continuar assim, não escutando. Se achando o dono da verdade. Achando que sempre tem a última palavra, que sabe de todas as coisas. É o texto quem está me falando, que quem é imaturo não escuta. Mais do que isso, quem é imaturo desobedece sempre. Ainda que escutem uma resposta, ou que deem uma resposta, ela é sempre negativa. Não, é muito bom, tal, mas não é para mim, não quero. Por aí eu não vou, já tenho um plano, já tenho uma estratégia, já tenho, meu plano é esse. E eu estou te falando, tá? Não estou aqui apontando, estou te falando de quem viveu isso em primeira pessoa. Quantas vezes Deus me falava, é por aqui, eu falava, já tenho o meu plano. Deixa eu te ajudar a me ajudar. Porque eu sei o que vai me fazer feliz. Mas quem é imaturo desobedece. Sabe muitas vezes o que precisa ser feito, mas tem dificuldade em fazer. Quer fazer simplesmente o que tem vontade de fazer, mesmo sabendo que aquilo ali não é o caminho, não é o que é correto a ser feito naquele momento. Mas o que fazer para sair desse lugar, para mudar essa realidade? A gente vai precisar aprender a morrer para nós mesmos. A gente vai precisar aprender a fazer o que precisa ser feito. Sabe aquela conversa do filme? Você quer que eu te fale de que forma? É o papo de menino ou é o papo de homem? É o papo de criança ou é o papo de adulto? Você vai precisar fazer o que precisa ser feito. E tem um texto que fala comigo de uma maneira incrível, que está em João 12.
que me mostra exatamente essa questão do fazer o que precisa ser feito. Quando ele disse, então ele respondeu, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Quanta gente vivendo essa realidade agora, tem potencial, tem tudo o que precisa dentro dele, mas não deixa de ser grão, porque não está disposto a morrer, a ser jogado, a ser lançado na terra. E na sequência do texto ele já vai trazendo o que aconteceria se fosse semeado, que ele diz, mas se morrer, dará muito trigo. E aí o texto continua sendo ainda mais específico. Quem ama a sua vida, não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida nesse mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E olha a última frase. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus falando. Será que a gente consegue olhar para um texto desse, e entender que aquilo que precisa ser feito é o que vai de verdade gerar frutos? É o que vai de verdade fazer com que a gente dê muito fruto. Porque ele não fala aqui que simplesmente vai dar trigo, ele fala dará muito trigo, mas precisa ser lançado, precisa morrer para que esse fruto surja nas nossas vidas. Quantos de nós somos esse trigo? Quantos de nós estamos aí teimando, falando, não, se não é do meu jeito não vai, se não é do meu jeito eu não quero, se não é do meu jeito eu não me entrego. Quando o que a palavra está falando aqui é justamente o contrário, que nós temos que estar dispostos a morrer para nós mesmos, para que o Senhor possa produzir nas nossas vidas aquilo que Ele quer produzir. Quem é imaturo, por causa disso, acaba gerando muitos conflitos. Porque imaturo quer as coisas do jeito dele, na hora dele. Além de, igual criança pequena, além de querer sempre o que é dos outros. E com as redes sociais, isso aí se potencializou de uma forma, porque a gente olha a vida dos outros e acha que tudo é perfeito, que tudo é lindo, que, poxa, queria isso, queria aquilo outro. Por que isso não acontece comigo? Por que essa pessoa está... E a gente já vai tirando um monte de conclusões. Reino do ruído, de novo. Gerando ruído dentro de nós. Que faz com que a gente pare, que faz com que a gente desista, que faz com que a gente se frustre, que faz com que a gente pegue a promessa do Senhor e jogue para longe de nós. Por isso a gente precisa dessa maturidade. Por isso a gente precisa parar de apresentar desculpa quando nós estamos sendo confrontados. Porque quem sabe nesse lugar onde você está sendo confrontado, diante de erros que você cometeu, diante de palavras que você disse e não deveria ter dito, diante de desacordos que surgiram a respeito daquilo que foi falado, é justamente o lugar onde o Senhor está te levando para produzir em você essa maturidade necessária para que você viva na plenitude a palavra do Senhor, a promessa, para que você receba a herança que Ele tem para você. Por isso é necessário que você tenha um coração ensinável. Que você saiba que você não é o dono da verdade. Que você saiba que sim, você vai de vez em quando pisar na bola. Ou de vez em sempre. Que você vai fazer aquilo que Paulo fala, poxa, o que eu deveria estar fazendo, não estou fazendo, mas o que eu não deveria, quando eu vejo, já está feito. Quem nunca? Quem nunca? E é muito mais fácil atrelar os nossos erros às outras pessoas. Não fui eu. Né? Quem é maturo faz assim. Não, foi o irmão, foi o primo, foi o vizinho, foi o amigo, mas não fui eu. E desde o princípio, tá? Adão cai. E olha que loucura. Ele está se justificando diante de Deus, culpando não só a mulher, mas o próprio Deus. Ele fala, o que você fez? Não fui eu. Foi a mulher que tu me deste. E a gente olha e fala assim, Adão viajou, né? Será que a gente não está viajando hoje? Será que nós não somos hoje, quem sabe essas pessoas que estão apresentando desculpas? Ao invés de enfrentar com maturidade aquilo que o Senhor está nos permitindo enfrentar, que na realidade era para gerar crescimento, mas está te frustrando de tal forma que você está querendo abandonar tudo aquilo que Deus te prometeu que faria. Porque quem é imaturo também só aponta, só critica.
condena, já executa a pena, já elimina as pessoas da vida. Fui mestre nisso. Mestre. Não faz mais parte. Não quero mais. Isso aí só causou problema para a gente até hoje. E sentava com a Érica e falava, é o seguinte, daqui para frente é assim. Porque todo mundo estava errado, só eu estava certo. Só eu estava certo. Estava sempre apontando, sempre criticando. É muito fácil você ver quem é imaturo numa conversa. Está criticando, está falando, está... Imaturo é assim. Imaturo está sempre criticando. Está sempre falando, está sempre apontando. Está sempre... Não é isso. Não é isso. Isso é uma das maiores provas de quem não é maduro. Bebê faz isso. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está sendo muito intencional nesse crescimento, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E se a gente permitir isso aqui dentro, isso tem uma tendência de crescer. Isso tem uma tendência de se fortalecer, de se arraigar, Por isso a gente quer ser muito intencional e sair daí. Porque a gente sempre vai ter oposição nas nossas vidas. E a gente não pode estar criticando ou condenando os outros por causa das circunstâncias. Porque alguém não concordou com o que você falou, porque alguém fez algo que você não esperava que ele fizesse. Entrega a misericórdia, a mesma misericórdia que você quer que seja derramada sobre você. Não pague o mal com o mal. Não fale, não, quando eu tiver oportunidade eu vou devolver na mesma moeda. Não, a gente precisa ir na contramão disso. A gente precisa começar a fazer aquilo que a gente nem sabia que tinha condições de fazer. Porque as distrações vão estar sempre aí. Elas têm o papel de nos afastar do propósito de Deus. Mas a maturidade, ela vai te fazer ficar calado quando todos esperavam que você falaria. Vai te fazer ficar quando todos estão indo. Ela vai te fazer... muitas vezes não fazer o que está todo mundo fazendo. Ela vai entregar o teu melhor. Vai te fazer entregar o teu melhor. E tentar ver o melhor que está na vida dos outros. Que a maturidade te leve a esse lugar onde você comece a perceber o que podem te entregar e não simplesmente o que não te deram. Que você comece a olhar o que você tem e não simplesmente o que faltou. Que a maturidade te leve a esse lugar de crescimento. Que você pare de achar que está sempre certo. Que você tenha razão em todas as situações. Quando a gente errar, a gente precisa assumir que errou. Porque aí sim a gente vai ver que está amadurecendo. Quem é maduro, reconhece suas falhas. Olha o texto de 2 Coríntios 12:10, o que ela diz. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Maduro reconhece que não pode todas as coisas, reconhece que falha, reconhece que muitas vezes faz coisas que vão te levar para um lugar onde você vai enfrentar as tuas limitações. Mas é aí nesse lugar onde nós vamos ver a força do Senhor, a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. É justamente aí. A maneira como a gente lida com as nossas frustrações vai dizer quem nós somos. Quem é maduro é prudente. Olha Hebreus 5:14. Porém a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. A maturidade vai trazer essa habilidade. Ele é prudente, ele é sábio. Porque ele sabe que determinados caminhos não são para ele, determinadas realidades não são para ele. E a gente precisa viver essa renovação da mente, que Romanos 12 fala para a gente. Onde a gente simplesmente olha para determinadas situações e a gente já sabe que aquilo já não é mais para nós. Mas é a maturidade que vai fazer com que eu viva isso de verdade. Com que eu viva essa transformação. Quem é maduro gera unidade onde ele vai. É unidade em casa, é unidade no trabalho, é unidade na igreja. Olha o que o texto de Efésios 4 diz. Desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Ser maduro é isso. É dizer não para si mesmo, mas sim para Deus e para tudo aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Agora eu quero te dizer, você jamais vai alcançar a maturidade na tua comodidade. Você vai ser desafiado
a andar por lugares que você não vai estar à vontade andando. A estar com pessoas que você, de repente, em outros momentos da tua vida, falou, já tentei, já deu, esquece, não bate. Mas o Senhor vai te desafiar, para que você possa amadurecer. E amadurecendo, você viva o crescimento e o cumprimento da promessa de Deus para a tua vida. Você vai ser desafiado a sair da tua comodidade. Você jamais vai viver maturidade vindo simplesmente aos domingos à tarde aqui. Muita gente tem essa ilusão. Não, eu vou à igreja todo domingo. Não é aí. Por isso a gente investe tanto no nosso tempo de comunhão, na mesa, nos cafés, nas atividades esportivas, nas atividades de interesse, andando de moto, correndo, nadando. Agora estou sabendo que tem gente nadando. Porque é aí que eu vou amadurecer. É no caminhar lado a lado. É no ferro afiando o ferro. Muitas vezes vai sair faísca para todo lado. Mas não é uma opção. As pessoas não são descartáveis. Não é porque fez aquilo que você não esperava que fizesse. Isso aí na realidade faz parte do processo de amadurecimento. Que é necessário para que você tenha acesso à palavra, à promessa. Aquilo que Deus falou. E se Ele falou, já é teu. Você só não conseguiu ainda ter acesso porque você não está pronto. E nós precisamos estar prontos. Deus nos falou de uma igreja madura se levantando nesse lugar. Mas uma igreja madura só existe quando as pessoas que vão a essa igreja são maduras. Por isso nós estamos aí buscando, confiando. Porque o relacionamento com Deus e com as pessoas, ele faz parte desse processo, não tem como eliminar. Não, Deus me conhece, quero saber só dele. Bem mais fácil, né? Eliminar as pessoas, mas não é o plano dele. Ele nos leva a esse lugar de comunhão, nós somos corpo, nós somos família. E nós precisamos caminhar nesse processo e viver a maturidade. Viva tudo que Deus tem para você, ganhando maturidade. Hoje nós temos essa oportunidade. O ano está começando. A gente está no nosso primeiro culto de 2024. E a gente tem essa oportunidade de se lançar como uma semente. Só que eu quero deixar claro para você. Essa semente vai morrer para si mesma. Mas de acordo com isso, ela vai gerar não poucos, não alguns frutos. Ela vai gerar muitos frutos. Hoje nós temos essa oportunidade de morrermos para nós mesmos e assim darmos muito fruto para o reino de Deus, para a vontade de Deus, para o plano do Senhor nas nossas vidas. Que você possa ir a esse lugar intencionalmente. E quem sabe se você chegou perguntando por que não vai, por que não acontece, a resposta esteja justamente aí. Você não estava pronto. Mas se você crescer, se você amadurecer, você vai ter acesso a tudo aquilo que Deus te prometeu.